Olá a todos! Bom, eu gostaria de desenvolver uma série de vídeos voltados exatamente para os usuários de medicamentos. Ao longo desse vídeo especificamente eu vou explicar o porquê de tentar tratar do assunto uso correto de medicamentos para pessoas que não são profissionais de saúde. E é lógico que é um grande desafio, principalmente para mim, que já venho há mais de uma década me dedicando ao ensino da farmacologia para profissionais de saúde, falar para a comunidade, falar para pessoas que não são profissionais da área é um desafio diferente, mas eu acredito que seja uma ideia muito interessante e necessária, porque é um assunto que é muito pouco abordado pelos meios de comunicação e todos nós sabemos que o uso incorreto de medicamentos pode trazer sérias consequências aos seus usuários. Então, mais do que nunca, eu acho que é fundamental abordarmos esse assunto, tentando dissecar, tentando expor em detalhes algumas recomendações que a grande maioria dos usuários até sabem, mas não entendem o porquê delas existirem. Antes de efetivamente tratar do assunto de hoje, eu preciso definir o que são medicamentos. Medicamento é toda a substância ou associação de substâncias com propriedades curativas ou preventivas de doenças ou dos seus sintomas. E os medicamentos, eles podem ser utilizados com o fim de estabelecer um diagnóstico médico, com o fim de restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas. Não necessariamente medicamentos são usados apenas em situações de doenças. Cada vez mais nós vemos a indicação de medicamentos para se prevenir doenças. Ou seja, a ideia é tentar tratar o indivíduo antes que doenças graves aconteçam, mas muitas vezes quando elas chegam a acontecer, nós também fazemos uso de medicamentos. E não só em situações de tratamento, mas como em circunstâncias de diagnóstico, como, por exemplo, meios de contraste. Os meios de contraste são considerados medicamentos e são utilizados na radiologia com finalidade diagnóstica. Então, não necessariamente um medicamento é uma substância que só tem interesses terapêuticos. Os gastos com medicamentos prescritos, eles têm aumentado década após década, ano após ano. Esse gráfico ilustra perfeitamente esse fenômeno. Então, na década de 60, o montante registrado de consumo de medicamentos nos Estados Unidos era da ordem de 2,7 bilhões de dólares. E, ao longo das décadas, tem sido observado um aumento considerável desses valores. No ano passado, o registro é de 360 bilhões de dólares em consumo de medicamentos. Ou seja, em comparação com a década de 60, foi um aumento de mais de 100 vezes. O que isso significa, então? Isso significa que cada vez mais pessoas estão se expondo a essas substâncias. Cada vez mais pessoas estão tendo acesso a medicamentos e a um número de medicamentos cada vez maior por pessoa. Então, falar desse tema é mais do que necessário para que o uso dos medicamentos seja feito de forma correta. Bom, no vídeo de hoje eu vou abordar a questão do armazenamento dos medicamentos. Muitos usuários sabem de algumas regras, mas como eu citei anteriormente, não necessariamente é explicado em detalhes o porquê, o que direciona o surgimento dessas regras. Então é mais ou menos
o que eu quero abordar com o vídeo de hoje. Os medicamentos precisam ser armazenados corretamente porque essa é uma etapa crucial para a estabilidade dos medicamentos. O que é a estabilidade de um medicamento? Como o medicamento é uma substância química, ele pode sofrer reações. E algumas reações podem levar à deterioração do efeito do medicamento, ou seja, o medicamento pode perder efeito, ou ainda, dependendo da reação, ele pode ganhar efeitos tóxicos. Então, manter a estabilidade de um medicamento é crucial, é necessária para que o medicamento desempenhe o seu efeito terapêutico, ele consiga executar suas funções no organismo sem trazer danos ao paciente. Então, eu trouxe aqui dois gráficos que ilustram muito bem o que é a estabilidade dos medicamentos. No exemplo que está sendo demonstrado, nós temos dois antibióticos, a amoxicilina, que é muito utilizada para o tratamento de infecções de garganta, infecções em pele, muito utilizada também no tratamento de infecções em crianças, e o ciprofloxacino, que normalmente é mais utilizado em adultos no tratamento de infecções urinárias. Esses dois antibióticos, eles têm comportamentos totalmente diferentes. Se eu dissolver os dois antibióticos em solução aquosa, ou seja, se eu dissolver os dois antibióticos em água e mantê-los a uma temperatura parecida com a nossa temperatura corporal de 37 graus, o que eu vou observar é que, ao longo do tempo, a concentração de amoxicilina cai, ou seja, há uma degradação, uma perda de efeito da amoxicilina quando ela se mistura em água e é mantida numa temperatura semelhante à temperatura corporal. Observem que essa queda é ainda mais acentuada a partir do 7º dia, ou seja, depois de uma semana que a amoxicilina está diluída, está solubilizada na água. Significa dizer que a amoxicilina é um medicamento que eu não consigo manter por muito tempo solúvel em água e manter o efeito antibiótico dela. Então, isso explica o por que motivo que a amoxicilina pediátrica, ela normalmente vem em pó dentro do frasco. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo slide. Já o ciprofloxacino, se eu dissolver esse antibiótico nas mesmas condições que eu dissolvi a amoxicilina, reparem que nada acontece com ele. Ele não perde efeito ao longo de 32 dias. Isso mostra que o ciprofloxacino é um medicamento que já reage de forma totalmente diferente com a água. Como são substâncias diferentes, cada substância reage de uma forma diferente também. Então, olha que interessante. O ciprofloxacino é uma substância muito mais estável. Eu consigo manter o ciprofloxacino em água por muito mais tempo. Isso explica o porquê que muitas vezes a gente chega num hospital e recebe uma bolsa de ciprofloxacino que já veio de fábrica desse jeito. Ele já veio diluído dentro de um líquido desde do período de fabricação dele. Por que o ciprofloxacino ele pode ser dado dessa forma, em meio aquoso, mesmo já tendo sido fabricado há alguns meses? Porque ele se mantém estável, o efeito dele permanece por muitos dias, por meses, anos após a sua fabricação. O mesmo fenômeno não acontece com a amoxicilina. Então, por esse motivo que a amoxicilina, normalmente, quando ela precisa ser administrada com uma formulação líquida, ela normalmente vem como um pó dentro de um frasco. Quem é pai e mãe sabe disso, que daí é preciso colocar um certo volume de água, que no rótulo vem indicado, né? Esse volume não pode ser ultrapassado do valor que é marcado no rótulo do medicamento. Uma vez que é adicionada a água, o frasco deve ser fechado e agitado vigorosamente para que esse pó se misture com a água. De novo, por que então a amoxicilina ela vem em pó? Porque os sólidos, eles tendem a ter uma estabilidade maior do que os líquidos, porque a água é uma substância que pode causar alguns danos a alguns medicamentos.
Então, no caso da amoxicilina, a mistura desse antibiótico com a água favorece que essa degradação aconteça de forma mais rápida. E como que a gente pode tentar frear esse fenômeno? Bom, aí os senhores devem se lembrar, quem já medicou alguma criança com amoxicilina deve se lembrar que a segunda recomendação é: depois que o frasco é agitado, que a criança é medicada, o frasco deve ser guardado dentro da geladeira, certo? Por que motivo? Bom, nesse gráfico nós podemos observar que existem três curvas. A curva em verde, da amoxicilina guardada em temperatura ambiente, 27 graus. A curva em azul, da amoxicilina sendo congelada no freezer. E a curva em vermelho, da amoxicilina sendo guardada dentro da geladeira, a 4 graus. Reparem que a degradação da amoxicilina acontece de forma muito mais rápida e muito mais acentuada quando ela é guardada em temperatura ambiente. Quando a amoxicilina é guardada dentro da geladeira, esse declínio acontece de forma mais suave, ou seja, eu demoro mais a perder o medicamento, eu mantenho o medicamento mais estável por mais tempo. Então, reparem que depois que eu coloquei água, eu estou aumentando o risco dele se deteriorar, certo? Mas como é que eu freio esse fenômeno? Aí vem uma segunda medida, guardando o medicamento dentro da geladeira. Então, guardar o medicamento na geladeira corretamente é uma das formas de se impedir o avanço dessa degradação, impedir que essa degradação aconteça de forma tão rápida. Bom, então, para a gente finalizar o vídeo de hoje, eu vou deixar algumas recomendações importantes relacionadas ao armazenamento. Nós sempre devemos evitar ambientes úmidos. Por que razão? Como eu mostrei anteriormente, a água, mesmo que seja em vapor, ela pode acelerar a deterioração de alguns medicamentos. Então, o banheiro não é o local mais adequado para se guardar medicamentos. Por que motivo? Porque o banheiro, normalmente, logo após o banho, ele fica repleto de vapor de água e essa água pode sim penetrar, mesmo que o medicamento esteja guardadinho dentro daquele PVC, o blister, né, os comprimidos, muitas vezes a água pode sim penetrar e causar deterioração do medicamento. Então, banheiro não é um local ideal para acondicionamento dos medicamentos. A cozinha também não, porque normalmente na cozinha nós temos uma alteração da temperatura induzida pelo acendimento de forno, de fogão, e nós vimos também que a temperatura, voltando aqui, é outro fator que acelera a deterioração de medicamentos. Então, nem na cozinha, nem no banheiro. Eu sei que a grande maior parte das pessoas gostam de guardar medicamentos no banheiro, e isso não é recomendado. Então, evitem ambientes úmidos. Segundo conselho, proteja o medicamento da ação da luz. Por que motivo? Existem medicamentos que sofrem reações químicas somente pelo contato com a luz. Por isso explica o porquê que alguns medicamentos são acondicionados, são guardados em frasco de cor escura. Essa cor escura, ela existe exatamente para proteger o medicamento da luz. Então, como muitas vezes não se sabe, né? O usuário não sabe se aquele medicamento é sensível ou não à luz, de modo geral, então a gente pede que os medicamentos sejam guardados, protegidos do alcance da luz. Isso também vai ajudar a manter a estabilidade do medicamento, vai impedir que a degradação feita pela luz aconteça. E uma terceira importante dica: quando guardar medicamentos na geladeira, como o caso da amoxicilina, deem preferência pela primeira prateleira de baixo para cima. Não guardem na porta da geladeira. Eu sei que a grande maior parte das pessoas que guardam medicamentos na geladeira preferem utilizar a porta, até porque é mais fácil guardar um objeto pequeno, né, nas prateleiras da porta. Mas não façam isso. Por que motivo?
A porta, todas as vezes que abre, ela vai sofrer uma variação maior de temperatura do que o interior da geladeira. Então, não guardem no congelador e não guardem na porta. A minha sugestão é guardar na primeira prateleira, de baixo para cima, porque é o local que sofre menor variação de temperatura. Como nós vimos, a temperatura é um dos fatores que influencia a estabilidade dos medicamentos. Então, para você armazenar corretamente um medicamento que precisa ser refrigerado, ele deve ser guardado preferencialmente nessa localidade da geladeira. Não guardem os medicamentos na porta. Como eu expliquei, a porta sofre muitas variações de temperatura cada vez que se abre e se fecha. E aí isso pode influenciar exatamente a estabilidade do medicamento. Bom, basicamente era isso que eu queria falar para os senhores no vídeo de hoje. O próximo tema que eu vou abordar é sobre prazo de validade. Por que que alguns medicamentos têm prazos de validade mais curtos, porque outros têm um prazo de validade mais longos, e por que motivo a gente precisa respeitar os prazos de validade? Então, aguardem o próximo vídeo e essa pergunta será perfeitamente respondida. Muito obrigada a todos!